Shalom, shalom, povo de Deus, e vamos de polêmica. Se há um assunto polêmico que gera treta, que gera briga entre pentecostais e cessacionistas, é esse tema: o dom de línguas. Esse tema gera muita briga. Eu quero tentar trazer uma visão equilibrada, que tem me agradado, tem agradado a muitos. É óbvio que muitas pessoas vão discordar e eu respeito você, escolha sua. Mas eu creio naquilo que eu vou falar e é algo que tem mudado a minha vida. O primeiro texto que eu quero trazer está lá em Números, capítulo 11, versículo 25, que diz o seguinte: Então Yahweh desceu na nuvem e lhe falou com quem? Moisés. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre os 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então o espírito veio sobre eles, né? Quando o espírito veio sobre eles, o que eles fizeram? Profetizaram. Nevoar. Como que o professor Matheus Andona interpreta esse nevoar? Ele interpreta como uma profecia estática, ou seja, uma profecia que vem do êxtase, que vem do transe, da experiência espiritual. Então, se é uma profecia que vem do êxtase, não é uma profecia inteligível. Se não é uma profecia inteligível, não é uma profecia que há uma tradução. Como você vê, eu vou ler o versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, o outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. E correu um moço, e anunciou a Moshe e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E José, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu a Moisés e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem me dera que todo o povo de Yahweh fosse profeta, e que o Yahweh pusesse seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. E aqui acaba o texto. O que eles profetizaram? Por que não está escrito aqui? Será que é porque não havia entendimento do que eles estavam falando? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Então veja que eles receberam o espírito de Moisés, a unção de Moisés, e passaram a profetizar. Enquanto alguns textos dizem que eles nunca mais o fizeram, outros textos dizem que eles continuaram fazendo. Porém, por que não há relatos do que eles profetizaram? Não se encontra sobre isso. Veja também o que diz lá em 1 Samuel 10. Versículo 5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem ante de si saltérios, tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o espírito de Yahweh se apoderará de ti, e profetizarás com eles, tornar-te-ás um outro homem, e há de ser que, quando esses sinais te vierem,
Faze o que achar a tua mão, porque Elohim é contigo. Tu, porém, descerás antes a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e oferecer ofertas pacíficas. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando ele aos outeiros, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? Pelo que um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou provérbio: Está Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, foi ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele e o seu moço: Aonde fostes? E ele a buscar as jumentas, e vendo que não apareceram, fomos a Samuel. Beleza. Veja o que diz o verso 6. E o espírito de água se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Veja que essa profecia não é uma profecia qualquer. Ela é uma profecia que te torna um outro homem. Ela é uma profecia que te edifica. Ela te torna em outro homem. É uma profecia que te edifica. Então é totalmente válido pensar que pode ser uma glossolalia, pode ser o que a galera chama por aí de língua estranha. Embora estranha, não esteja na Bíblia, né? E mesmo que esteja, fala estranha ao falante, né? Não ao ouvinte. Há também um texto interessante no livro de Daniel, onde uma mão aparece, escreve na parede algo que é muito assustador, digamos assim. Então vamos para Daniel capítulo 5. Que diz o seguinte. Nós vemos em Daniel capítulo 5, o momento onde o rei está dando um banquete, usa as taças do templo, e uma mão escreve na parede algo que ninguém entende. O estranho do esquisito é que estava escrito em aramaico. E os babilônios entendiam aramaico, mas por que não puderam entender o que estava escrito? Será que aquilo foi escrito em outro idioma? Talvez o hebraico? Até porque é possível, totalmente possível, você escrever algo em aramaico com as letras hebraicas. Ou será que Daniel trouxe a interpretação de cada palavra? Não se sabe. – 5:24. Então dele foi enviada aquela parte da mão que traçou o escrito. Esta, pois, é a escritura que foi traçada. Mene, mene, tekel, o farsim. Esta é a interpretação daquilo. Até aí, mene, mene, tekel, o farsim, embora seja aramaico, precisa ser interpretado. Então, esse é o único momento onde nós vemos a interpretação de línguas na Bíblia. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou o Eterno o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foi achado em falta. E Pérez, dividido está o reino e entregue aos medos e persas. Então veja que é bem emblemático isso aqui, né? Eu até entrei no Rabat para tentar fazer uma leitura de algum comentário. Não tem algo tão profundo sobre esse assunto. Mas o que se vê é o seguinte, que aqueles falantes de aramaico viram isso e não conseguiram ler. Será que foi escrito com um outro tipo de escrita? Talvez. Ou será que foi escrito outra coisa
e Daniel trouxe o entendimento pleno. Não sei, não vou dar uma posição porque não tem como tirar uma posição. Ainda caminhando, nós chegamos no famoso texto de Atos 2, muito mal interpretado pelos pentecostais, coitados. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam e sobre cada um de eles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão. Ouvindo-se o quê? Ruído. E estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos cada um na nossa própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitávamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfia, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. O que o Espírito concedia? Línguas, idiomas. Então não tem como dizer que isso aqui é glossário. Não tem como. Não tem como. Porque são línguas diferentes daqueles que estavam falando. Não era o hebraico e o aramaico. Era outra. Então esse texto ser usado para dizer sobre as línguas estranhas, não, desculpe, é uma interpretação terrível. Mas aí nós chegamos em 1 Coríntios 14, que nós lemos no último texto, mas agora nós vamos focar nas línguas, que diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os espíritos, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua, presta atenção, fala em língua, não tem estranho aqui, porque o que fala em língua, fala em idioma, a minha peixita traz idioma, não fala aos homens. Mas aqui temos uma contradição, porque em Atos 2, na efusão da Ruach HaKodesh, no dia de Pentecostes, eles falaram em outras línguas e falaram com quem? Com os homens. Falaram com os homens. Já aqui Shaul fala o contrário. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Elohim. Pois ninguém o entende. Espera aí. Como que eu vou falar inglês e alguém que fala inglês não vai me entender? Porque em espírito fala mistérios. Antes de continuar, olha que interessante que nós temos lá em 1 Coríntios 2, 6. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta. Continuando 1 Coríntios 14, verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também intercede
para que a igreja receba a edificação. Então, a profecia aqui está sendo maior do que falar em línguas. Mas fala para mim, o que é mais útil? Uma pessoa chegar e dizer, olha, assim te diz o Senhor, você foi chamado para ser um missionário, então muda de vida, que Deus quer te usar, blá, 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 blá. Isso é mais importante do que eu chegar para um chinês e pregar o evangelho? Será mesmo? Eu penso que não. Eu penso que não. Se você interpreta as línguas como um idioma, então parece que profetizar é mais importante do que evangelizar, já que as línguas, no caso de idiomas, sempre vão estar ligadas ao quê? Ao evangelismo. Para que eu vou aprender inglês sem estudar? Para ficar brincando de assistir série do Netflix sem esperar sair o dublado? Não penso que seja para isso. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei? Se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca na flauta ou na cítara? Então vamos lá. Digamos que eu tenho uma flauta. Eu tenho, não sei se é assim que se fala, mas eu tenho acordes, ou então notas, não sei, a se tocar. Se eu tocar de qualquer forma, não tem lógica. Da mesma forma, as palavras, elas possuem sílabas. Se eu sair falando uma sílaba qualquer e um monte de sílaba qualquer, vai ter ordem? Não, ninguém vai entender. Da mesma forma, a flauta e a cítara. Se eu sair tocando qualquer coisa, adiantou o quê? Da mesma forma, as línguas, se você sair falando qualquer coisa, adiantou o quê? Porque se a trombeta der um sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se eu estivesse em casa, eu iria fazer um som bem louco aqui. Mas ela tem um som certo. Existem 4 toques do chofar, da trombeta. E cada um tem um significado. Se você tocar o toque errado, vai acontecer algo errado, porque vai ser interpretado errado. Mas olha o que ele continua dizendo. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Estou falando com ar aqui. Mas me diga uma coisa, se eu estivesse falando inglês, orando em inglês, eu estaria falando com o ar? Não. Eu não estaria falando com o ar. Há, por exemplo, também espécies de vozes no mundo e nenhuma delas sem significação. Espera aí. Ele está dizendo que as línguas não têm significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, eu serei estrangeiro para o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estejais desejosos dos dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Ou seja, Shaul queria que os dons edificassem a igreja, não a si mesmo, que é o caso das línguas. Por isso que farei línguas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer. Se eu estou orando em inglês, o meu espírito está orando e a minha mente não está orando? Então quer dizer que é melhor eu orar em inglês? Porque aí o meu espírito ora bem? Claro que não. 15. Que fazei, pois?
Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Então parece que orar com o espírito é diferente de orar com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então parece que cantar com o espírito é cantar sem entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dá bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Todavia, na igreja, antes quero falar 5 palavras com meu entendimento, para que eu possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia, contudo, sede crianças, mas adultos no entendimento. Está escrito na lei, por homens de outras línguas, ou seja, um hebraico, aramaico, inglês, e por lábios de estrangeiros falarei a esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Agora presta atenção, você viu como é que ele já muda a coisa? Porque esse texto aqui ele não se aplica com Shurikanta. Não. Por homens de outras línguas, de línguas estranhas, de línguas diferentes, que não são as línguas de quem está falando, e por lábios de estrangeiros falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Viu como já mudou a coisa? A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Espera aí, mas a língua não era sinal para incrédulo agorinha? Agora a língua já é para falar com louco? Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todos é convencido e por todos é julgado, e os segredos do seu coração se tornam manifestos. E assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um tem um salmo, uma doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua, faça isso se por 2 ou quando muito 3, e cada um por sua vez haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado foi revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e sejam consolados, pois o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E não adianta. Aquela pessoa que crê nas línguas, é como se vê por aí, entre aspas, a glossolalia, chamada glossolalia. Quando tem uma interpretação, ela sabe. A pessoa que está falando, quando tem interpretação, sabe. Assim como a pessoa que é intérprete, que tem a interpretação, quando ela vê alguém falando em línguas que tem interpretação, ela sabe também. Então você tem total controle. Não existe essa de, o anjo vai tomar a tua língua e o teu maxilar vai soltar e você vai começar a falar e vai acordar em outro lugar. Não. O princípio é o mesmo dos idiomas das nações. O Espírito concede. Onde? No seu espírito, na sua mente. Então, para mim, existem 4 tipos. Embora o último não seja bem uma língua. Mas existe a língua para edificação pessoal. É aquela oração que edifica a você mesmo. Ela não vai edificar os outros. De jeito nenhum. Existe a língua das nações, que são as línguas que aconteceram em Atos 2, que são as línguas que fazem com que o estrangeiro entenda a pregação do Evangelho.
Existem as línguas para interpretação, que foi o caso de Daniel. A gente não sabe se foi uma língua estrangeira ou se foi uma língua de edificação pessoal. Mas Daniel interpretou aquela língua. Então, era uma língua para interpretação. Dependendo de que modo foi, era para interpretação. E no último é os gemidos inexprimíveis, que é tudo aquilo que foge de uma língua, que foge do português, que foge do hebraico, mas também não é uma língua estranha. Aliás, também não é uma língua de edificação pessoal. Um choro, um grito, um riso, são manifestações do Espírito. Por exemplo, se você chega lá em Atos, capítulo 19, nós vemos o seguinte, versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões muito altas, chegou a Éfeso e, achando-lhe alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: Em que fostes batizado então? E eles responderam: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce aquele que havia de vir, isto é, em Yeshua. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Yeshua. E havendo Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Eram ao todo 12 homens. E aí eu faço uma pergunta. Eram 12 homens que estavam falando com Paulo, que estavam entendendo Paulo. Para que eles falaram em línguas? E como era sabido que eles estavam falando em línguas? É uma incógnita. É uma incógnita. Quando você chega em Judas, versículo 20, nós lemos o seguinte: Mas, amados irmãos, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios 14, que aquele que fala em línguas, o seu espírito ora bem. Então, orar no Espírito Santo é orar em línguas. É orar em línguas. Como também diz Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, é a oração em Espírito. É a oração que é perfeita, pois o Espírito reescreve segundo as nossas necessidades. O Espírito faz com que aquela oração seja gloriosa. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois algo que se vê, como se espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo também, o Espírito vê que não podemos produzir resultados, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como ele não nos dará também todas essas coisas? Eu me lembro de uma reunião que a gente estava, e nós demos as mãos, eram apenas crentes, começamos a orar em línguas, e uma determinada irmã começou a falar inglês. E ela começou a falar claramente, perfeitamente, como se fosse um americano. E nós tivemos a interpretação daquilo e era algo pertinente, que para aquele povo foi super útil, super proveitoso, super edificante, porque nos edificou e ao mesmo tempo nos exortou. Então, eu creio em ambas. Geralmente tem aquela briga, não, é só uma, não, é só outra. Eu creio em ambas. E eu vejo a necessidade, a utilidade de ambas. E se você também crê nas línguas de edificação pessoal, aquelas que, entre aspas, não têm sentido, eu quero fazer um convite para você. Se dedique a 1 hora do seu dia a orar em línguas. Todos os dias, durante 3 meses, se dedique a 1 hora seguida orar em línguas, ininterruptamente, todos os dias. E daqui 3 meses me conte o que aconteceu na sua vida. Eu falo porque eu falo de mim, que tive grandes problemas com pornografia. E quando eu passei a orar 1 hora por dia, eu comecei a ficar de pé. Eu comecei a resistir. Eu soube dizer não ao pecado. Então eu creio que da mesma maneira, se você resistir, se você orar, você será fortalecido no homem interior. Nós temos uma palavra sobre isso no canal. Se você permanecer, você vai ser fortalecido no homem interior. E tendo em base que eu já expliquei os 2 tipos de língua, essa é a diferença de você orar em línguas e de você falar em línguas. Enquanto orar em línguas edifica apenas a você, falar em línguas edifica o estrangeiro que está te ouvindo. Orar em línguas é aquela língua que não tem nenhuma lógica. O falar em línguas tem lógica para aquele que está te ouvindo. Embora eu creia também que o Eterno pode te dar um idioma completo. Não só uma variedade, mas como aquele idioma completo. Ou seja, você recebe de grátis o inglês. E qualquer pessoa que falar inglês com você, você vai entender. Se você vai receber, ler ou não, aí são outros 500. Mas ouvir e falar, você vai receber. Inclusive, eu até recomendo, pesquise no YouTube, tem um moço que ele recebia a visita de 3 meninos e ele aprendeu, se eu não me engano, inglês, até mesmo chinês. Aprendeu a falar e, segundo eles, falava bem. Tudo isso em sonhos. Então, se uma pessoa que não tem o Messias recebe isso, quem dirá nós, que somos a primícia do Espírito? Que o Eterno possa te abençoar, abrir o seu coração e que você possa entender um pouco sobre isso e mudar a sua vida espiritual num 360 de Deus. Que Yeshua te abençoe.